Já nascemos na eternidade. Nosso versículo inicial se encontra na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 7. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Igreja gloriosa, povo santo e amado, mais do que vencedores em Cristo, selados com o Santo Espírito prometido por Deus, abençoados com todas as bênçãos espirituais. Meus amados, vocês podem notar aqui que o apóstolo Paulo fala algo tremendo, né? Ele fala assim, ó, ele o fez, esse o fez no contexto é o seguinte, Deus nos salvou, Paulo falando, né? O Senhor nos salvou e derramou sobre nós o seu Espírito. É isso que Paulo fala no contexto. E aí ele fala, ele o fez, ou seja, ele fez isso a fim de que fôssemos justificados pela graça para nos tornarmos herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Amados, vejam, eu quero que os abençoados entendam essa visão da vida eterna e da eternidade do ponto de vista do contexto temporal correto. Vocês sabem muito bem, eu viro e mexe e repito isso aqui, né? É até bom. Primeiro a gente repete porque sempre tem muitas pessoas novas, né, se achegando, pessoas que nunca ouviram um conceito, estão ouvindo pela primeira vez, né? Ou estou começando na graça agora, não ouviram sobre, já ouviram outros assuntos, mas não ouviram sobre isso. Por isso que a gente está sempre repetindo alguns conceitos, né? E também para reforçar na mente daqueles que já conhecem a palavra, né? A gente fala muito dos contextos porque a gente toma muito cuidado com isso aqui no nosso trabalho ministerial, né? Sempre que nós trazemos um estudo, a gente procura ter muito cuidado com o contexto, e todos os contextos. Eu digo para vocês o seguinte, tem o contexto imediato de um texto. Você lê um versículo, em volta daquele versículo tem todo um texto. Tem um capítulo inteiro, tem um tema ali sendo abordado em volta daquele versículo. Então é o que eu chamo de contexto imediato. Tem um contexto da carta ou do livro, né, como um todo. Tem um contexto bíblico geral da Bíblia toda. São contextos diferentes, né? Você tem que levar em conta tudo isso. Aí tem um contexto cultural, por exemplo, né? Você vai ler algo na Bíblia, você tem que estar a par daquele contexto cultural, de como aquela cultura era e pensava as coisas, né? Isso é importante para você entender também o texto bíblico. E tem um contexto que é muito ignorado, e é um dos contextos que nós mais levamos em conta aqui, que é o que eu chamo de contexto temporal. Por quê? Porque o tempo da humanidade, da existência, ele é compreendido em dois tempos fundamentais, básicos, eu diria, né? E esses dois tempos são divididos também em dois tempos. Então seriam 4 tempos, né? Quais são esses tempos? É o tempo antes da cruz e depois da cruz. Porque a cruz de Cristo, a sua morte, foi o marco da renovação, né? Quando o Senhor Jesus morreu e, consequentemente, ressuscitou, ele deu início a esse processo de libertação do povo do Senhor. Tá? Eu já vou explicar melhor essa questão aí da libertação. Libertação de quê, irmão Cristiano? A gente já vai chegar lá. Tá? Então ele morreu e ressuscitou, ele então iniciou esse processo. Então, antes da cruz era uma realidade e houve 2 tempos. Tá? Ou seja, de Adão, o primeiro homem, até Moisés. De Adão até Moisés, o pecado já havia entrado no mundo, né? O pecado entrou no mundo por meio de Adão. Então Adão trouxe o pecado e Moisés manifestou a lei. Tanto que ela tem o nome de Lei de Moisés, né? Que Deus deu através de Moisés. O apóstolo Paulo diz que a lei foi um ministério de morte e de condenação. Por quê? Porque Adão trouxe o pecado e trouxe a morte, e a lei trouxe a condenação. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a lei era a força do pecado. Porque o pecado já estava no mundo? Sim, Adão pecou muito antes da lei ser manifestada por meio de Moisés, né? Só que sem a lei não havia a imputação do pecado, né? Então, como é que Deus poderia fazer um juízo sem que houvesse uma legislação, por assim dizer, né? Então a lei veio para trazer justamente a imputação desses pecados.
Entende? A lei foi a força do pecado neste sentido. Por isso, repito, que Paulo disse, ela foi um ministério de morte e de condenação. Então foram 2 tempos, de Adão até Moisés. O pecado já estava no mundo, mas não havia lei ainda. A partir de Moisés, a lei foi manifesta, né? Então a lei passou a ser a força do pecado, né? Tornar o pecado ainda mais potente em termos de condenação. Então houve ali 2 tempos. Jesus veio, se manifestou, aquela coisa toda, fez a sua obra, etc., e morreu. Morreu e ressuscitou. A cruz e a consequente ressurreição, esses acontecimentos marcaram então o início do processo de libertação. Como eu falei agora há pouco, libertação de quê? Da morte. Porque Adão trouxe a morte e a lei trouxe o juízo. Só que havia os filhos de Deus, chamados de ovelhas, vasos de honra, trigo, árvore boa, né? Existem várias designações, né? Havia esse povo que eram os filhos de Deus. E a palavra revela que os filhos de Deus foram escolhidos desde antes da fundação do mundo. Olha só. Ou seja, não havia criação, terra, céus, cosmos, sol, lua, não havia nada disso. E o Senhor já havia eleito, ou seja, escolhido os seus filhos e predestinado. O predestino é o quê? É um destino estabelecido previamente. Né? Então o Senhor fez isso. Ele elegeu os seus e deu um predestino para eles. O Senhor fez isso, segundo a palavra, antes da fundação do mundo. Olha só que tremendo. Então, essa morte que veio por Adão e esse juízo também estavam abraçando, por assim dizer, alcançando, né, os filhos de Deus que não deveriam morrer. Só que eles estavam em condição de morte e em condição de juízo por causa da obra de Adão e por causa da lei de Moisés. Então Jesus veio para libertar esse povo. Por isso que no início do livro de Mateus, falando de Jesus, do que Jesus faria, né, logo no capítulo 1 diz assim, o Senhor, esse, né, menino que nascerá, no caso Jesus, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha que revelação tremenda. Ele salvará o seu povo. O sistema diz que é qualquer um. Qualquer um que cisma de aceitar Jesus. Não, não é isso. Tá? É o seu povo. Esses que ele elegeu e predestinou. Por mais que a religião, o sistema, a maioria aí não aceite a predestinação, ela é bíblica e para mim, na verdade, é muito clara. Tá? Eles não aceitam porque não convém para o sistema. Para eles é mais interessante colocar a salvação nas mãos do próprio homem. O homem que escolhe, o homem que aceita Jesus, o homem que faz a obra, o homem que se sacrifica. Para a religião essa visão é mais interessante. Por isso, quando se fala em predestinação, eles não aceitam, pulam que nem pipoca. Né? Não aceitam mesmo. Mas independentemente de a pessoa aceitar ou não, é um fato bíblico. Então, esse povo que a palavra diz que o Senhor salvaria, eram os seus eleitos. E veja, isso não tem a ver com os judeus, tá? Essa é uma grande revelação também. Porque tem muita gente que vê essa palavra e pensa que isso é relativo apenas aos judeus. Não, o seu povo eram só os judeus, porque Jesus era judeu. Não, gente, a sua visão tem que ser além da carne. O que a palavra diz? A ninguém conhecemos segundo a carne. Não é o que Paulo falou? 2 Coríntios 5,16. A ninguém conhecemos segundo a carne. Então eu não posso conhecer alguém por causa de etnia. O seu povo são os judeus. Não, isso é segundo a carne. Só que Jesus veio para salvar o seu povo, ou seja, os eleitos do ponto de vista do Espírito. Ou seja, o verdadeiro Israel. O Israel espiritual, a igreja, independentemente de questões carnais. Tá? Se é judeu, se é gentio, não importa isso. Isso é coisa carnal. Então Jesus veio para o seu povo, mas a revelação nos mostra que é o povo espiritual. Não os judeus segundo a carne. Isso foi a princípio. Tá? Então ele veio salvar esse seu povo. E ele começou essa obra então. Ele morreu na cruz para derramar o seu sangue, satisfazer a lei, cumprir toda a lei. E ele ressuscitou para vencer a morte. Para garantir essa posição que Paulo falou aqui. A fim de que, justificados pela sua graça. Porque aqueles irmãos naquela época, eles já haviam nascido antes da cruz. Então, eles haviam ainda nascido submetidos ao que Adão fez e submetidos à maldição da lei.
Então eles precisavam da justificação. E eles foram justificados pela graça. E assim, a partir do momento que Jesus os justificou, Jesus os tornou herdeiros. E aí eles passaram, veja só, a ter a esperança da vida eterna. Observe bem esse detalhe. Já vou explicar isso. Tá? Por que eu estou falando isso? Por que eu estou frisando isso? Porque, na verdade, Jesus morreu, ressuscitou. Como eu disse, ele iniciou o processo de libertação. Iniciou. Só que, como eu falei agora há pouco, o tempo posterior à cruz também teve 2 tempos. Foi dividido em 2. Foi da ressurreição de Jesus, da cruz e da ressurreição, até o ano 70. Foi o que nós chamamos de período de transição, a transição do estabelecimento da graça, né, da abertura do caminho da graça, até o estabelecimento pleno da graça no ano 70. Irmão Cristiano, o que é ano 70? Eu estou na graça recentemente, eu não sei muito bem o que é isso. Mas no ano 70 houve a segunda vinda de Cristo. As pessoas defendem a tese de que o Apocalipse será no futuro. Elas, inclusive, têm esse costume de utilizar acontecimentos atuais como base para esse raciocínio. E elas vêm ao longo de séculos, na verdade, falando disso. Tudo que acontece no mundo, Jesus vai voltar. Aconteceu uma coisa, Jesus vai voltar. Houve uma peste, uma doença, aí Jesus vai voltar. Vocês sabem que recentemente houve aí uma peste mundial aí, né? Uma doença aí que atacou, até hoje há resquícios aí desse problema, né? Mas há 2 anos atrás, um pouco mais de 2 anos atrás, estava até bem pior, começou esse assunto, Jesus vai voltar, essa peste, esse problema, esse vírus aí é um prenúncio da volta de Jesus. Não, porque há rumores de guerra, como se o mundo não tivesse rumores de guerra sempre, né? O mundo, amado, sempre esteve em guerra. Claro que nem sempre foram guerras mundiais, mas sempre houve guerras e rumores de guerras entre vários países ao longo de séculos. Sempre houve isso. Inclusive já houve, né, 2 guerras mundiais. Então sempre que há isso, agora está havendo uma guerra na Europa, Jesus vai voltar. Eles estão sempre nisso, amados, porque eles ficam colocando no futuro e ficam usando acontecimentos que fazem parte do desenvolvimento da história da humanidade. Gostemos ou não, elas fazem parte da história. E as pessoas ficam usando isso para futurizar, por assim dizer, né? O Apocalipse. Sabe? E ficam sempre nisso. Porque vai voltar. E nunca volta. Eles estão há séculos dizendo que Jesus vai voltar e nunca volta. Por quê? Porque ele já voltou. Ele nunca volta, apesar dos acontecimentos, por quê? Porque já voltou, já se consumou. E a palavra do Senhor, ela marcou esse tempo. Veja, você não encontra no texto bíblico ano 70. Por quê? Porque o próprio Jesus falou, olha, ninguém sabe quando vai acontecer. Somente o Pai sabe. Entende? Então eles não sabiam que seria no ano 70. A gente sabe que foi porque o que Jesus profetizou que aconteceria, aconteceu no ano 70. Entende? Não é que está no texto bíblico. Vai acontecer no ano 70 depois de Cristo. Não tem isso no texto bíblico. O que tem é na história. Vou dar um exemplo. Ao sair do templo, Jesus apontou para as construções e disse, vocês estão vendo aqui essas construções? Não ficará pedra sobre pedra. Jesus profetizou antes do ano 70. Bem antes, aliás, né? O que aconteceu no ano 70? Antes do ano 70, começou os rumores, aí sim, os rumores de guerra, houve tudo aquilo que Jesus profetizou, houve terremotos terríveis ali naquela região, na região do Império Romano, Jerusalém, etc. Tudo que Jesus profetizou, abençoados, em Mateus 24, aconteceu. Antes começaram os rumores, né? E aí no ano 70 foi a culminação, entende? Foi o fim daquela profecia com a destruição do templo. Então, a destruição do templo, que está marcada na história, qualquer um pode pesquisar nos anais históricos, vão encontrar lá a destruição do templo, a guerra dos judeus contra Roma. Aquilo foi o que marcou a segunda vinda do Senhor. As pessoas falam assim, Cristiano França, você diz que Jesus voltou, cadê o registro histórico? Ora, é só pesquisar. Pesquise sobre a guerra dos judeus, sobre a destruição do templo, que Jesus havia profetizado. E vocês vão encontrar o respaldo histórico para afirmarmos que Jesus voltou. Veja,
Eu vou deixar na descrição do vídeo, em quase todos os nossos vídeos eu deixo. Na gravação pelo YouTube, né, tem a gravação do estudo. Na descrição da gravação vocês vão encontrar um link da playlist sobre escatologia consumada. Eu recomendo muito, se você não entende do assunto ainda, eu recomendo muito que você assista a playlist. Vai assistindo devagarzinho, tá? São vários estudos, novos estudos virão pela frente. Vai assistindo aos poucos, estudando, vendo na palavra que você vai entender. Na verdade, amados, não é difícil de entender. É bem fácil, na verdade, tá? Então, veja, da cruz até esse ano 70, então, que foi a segunda vinda de Cristo, houve o primeiro tempo, do tempo posterior à cruz, e do ano 70 em diante. É o tempo que nós estamos vivendo agora. Esse é o tempo da eternidade. Olha que interessante. Por quê? Porque na segunda vinda de Cristo, o Senhor trouxe o seu reino. Houve a ressurreição. Veja, tudo isso está explicado, tá? Houve arrebatamento, houve ressurreição. Tudo isso que o sistema religioso diz que vai acontecer, já houve. E nessa lista da escatologia consumada no YouTube, nos nossos estudos, nós explicamos tudo isso em detalhes. Eu não vou detalhar agora, tá? Então, no ano 70, na segunda vinda de Cristo, houve o juízo final. Tem um estudo sobre isso, né? O juízo final já aconteceu. É um dos estudos, inclusive, mais assistidos dessa playlist. É muito interessante. Então veio a ressurreição, o arrebatamento, o juízo, tudo isso ocorreu no ano 70. E a partir do ano 70, então, inaugurou-se o tempo da eternidade, onde a morte acabou para os filhos de Deus. E é o que eu falei no início a respeito da libertação. Os filhos de Deus foram libertos de quê? Da morte. A morte que Adão trouxe e que a lei reforçou. Entende? Jesus acabou com isso para os filhos de Deus, para esses que foram eleitos desde antes da fundação do mundo. Esses que a palavra disse, ele salvará o seu povo. Tá? Vou deixar também na descrição do vídeo um link sobre a predestinação e eleição. Uma playlist também com diversos estudos sobre esse tema, para quem não entende ainda. Então veja, o que o apóstolo Paulo fala aqui? Que o Senhor os salvou, mas veja, é um conceito de esperança ainda. Já vou chegar lá. E derramou o seu Espírito. Isso sim ocorreu ali. A promessa do Espírito Santo começou a ser cumprida, né? O Espírito Santo começou a ser derramado no povo de Deus ali naquela igreja primitiva, né? E Paulo fala, o Senhor então fez tudo isso para nos justificar pela sua graça, para nos tornarmos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. É aí que entra o conceito da esperança. Porque veja, Jesus morreu e ressuscitou? Sim. Mas o povo de Deus continuou nesse período de transição da ressurreição de Jesus até o ano 70. O povo continuou à mercê da morte. Ou seja, o Senhor ainda não havia concedido a vida eterna. Que isso, irmão Cristiano, que absurdo, mas ele havia morrido, ele ressuscitou. Como é que ele não concedeu? Veja, ele não tinha concedido ainda. Entenda uma coisa, o Senhor havia conquistado a vida eterna, mas ainda não havia concedido a vida eterna para os filhos dele. Então ele conquistou a herança da vida eterna. Ele conquistou a possibilidade de os filhos viverem para sempre. Então isso já estava garantido. Só que eles estavam ainda em esperança. Gente, não é por acaso que Paulo fala isso. Tendo a esperança. Então veja, entre a ressurreição de Jesus e o ano 70, que foi a sua segunda vinda, foi justamente nesse período que a igreja primitiva se desenvolveu, eles estavam ainda em esperança. Percebe? Por isso que Paulo falou. Esse conceito de esperança é isso. Ou seja, Jesus já conquistou, mas ele ainda não nos concedeu. Eles tinham aqui plena convicção disso. Jesus conquistou, a herança já está garantida. Mas ele ainda não concedeu. Por quê? Porque eles estavam ainda à mercê da morte. Quando as pessoas morriam, mesmo depois da ressurreição de Cristo, quando elas morriam biologicamente, elas iam para o lugar dos mortos. O Hades, como queira chamar, né? As suas almas ficavam presas na morte. Ia para o que eu chamo de não existência. Por quê? Porque aquela vida deixava de existir nesse mundo material. Então elas iam para o lugar dos mortos. E havia aquele conceito de dormir, né? Ah, os que dormiram,
Ou seja, que haviam falecido no corpo, as suas almas ficavam presas na morte, né? Então, nesse período da igreja primitiva, eles ainda estavam à mercê disso. Então, eles estavam em esperança da vida eterna. Eles não estavam na eternidade ainda. Perceba, eles estavam em esperança. Por isso que há esse conceito, a esperança da vida eterna, a esperança da salvação. Então, Jesus havia vencido a morte? Já havia. Ele morreu e ressuscitou. Ele foi o primeiro da ressurreição. Ele foi o primeiro, então, que venceu a morte. Mas ainda faltava terminar o período de transição até que ele voltasse, para que a ressurreição dos filhos de Deus acontecesse e a morte tivesse um fim definitivo para o povo de Deus. Vejam só o apóstolo Paulo falando também da esperança da salvação. Romanos 8, do 22 ao 24. Sabemos que toda a natureza criada, ou seja, a criação, né, geme até agora. Veja, não é até agora hoje. É até agora na época que a carta foi escrita. É o contexto temporal, é aquilo que eu falei no início, tá? Eles estavam aqui antes do ano 70, antes da segunda vinda. Percebeu, né? Sabemos que toda a criação, a natureza criada, geme até agora, como em dores de parto. Olha que interessante, o Paulo usa essa figura, né? Então é como se a criação, por assim dizer, estivesse grávida, entre aspas, de uma nova criação. Aliás, nós já vivemos em uma nova criação, tá? Ué, irmão Cristiano, como assim? Vocês vão encontrar na playlist de Escatologia Consumada um estudo sobre essa questão da nova criação. Então a criação, na época da igreja primitiva, estava, entre aspas, grávida. E ela gemia com dores de parto, figurativamente, tá, obviamente, de uma nova criação. Essa nova criação nasceu, entre aspas, no ano 70. Percebe? Só que aqui, na época da igreja primitiva, eles estavam ainda no período de transição. Então a criação ainda estava grávida. Interessante, né? 23. E não é só isso. Mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente. Olha só. Esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos. Olha só o que Paulo está dizendo, gente. Nós estamos esperando a adoção. Tremendo, né? Ou seja, eles estavam em esperança. Irmão Cristiano, o que é adoção de filhos? Eu vou deixar na descrição do vídeo um estudo sobre a filiação, para você entender a questão da adoção, tá? Estamos esperando ansiosamente. Então eles estavam, amados, aguardando. Eles queriam muito a segunda vinda do Senhor, porque eles sabiam que, a partir da segunda vinda, a morte iria terminar para os filhos de Deus. Ou seja, eles sabiam que quando o pó voltasse para o pó, a partir da segunda vinda de Cristo, as suas almas não morreriam. Somente o corpo ia para o pó, mas eles seguiriam vivos. É justamente o que Paulo falou. Nós aguardamos a redenção do nosso corpo. Ou seja, nós aguardamos ser libertos. Nós queremos ser libertos deste corpo. Porque, veja, como eles estavam ainda em condição de morte, como a vida eterna ainda não havia se manifestado, então o corpo ainda os prendia em termos de morte. Entenda isso, abençoados. Vamos entender isso aí. O corpo ele sempre vai morrer, porque o corpo é o pó. O pó volta para o pó, ponto final. O que não deve morrer, o que não devia morrer, ou não deveria, né, eram as almas. Mas uma vez que as almas estavam atreladas ao corpo, e a ressurreição e o reino de Deus ainda não tinha vindo, porque eles estavam antes do ano 70, então eles estavam ainda aprisionados, por assim dizer, no corpo. Estavam esperando a adoção. Vocês estão entendendo o ponto? Então Paulo fala, nós gememos, queremos muito a redenção. Redenção é libertação, né? Então queremos muito ser libertos da morte. Em outras palavras, é o que Paulo está dizendo. 24. Pois, olha só, nessa esperança fomos salvos. Percebeu, né? Vocês viram que no primeiro versículo Paulo falou o quê? A esperança da vida eterna. E agora ele fala, pois nessa esperança fomos salvos. Percebeu? O que Paulo está dizendo? Gente, a salvação já foi garantida, mas nós ainda estamos em esperança. Estamos aguardando. O Senhor já garantiu, porque Ele já morreu e já ressuscitou. Só que nós estamos aqui aguardando a sua segunda vinda.
Nós estamos aguardando o seu reino vir para que nós sejamos redimidos do nosso corpo. Entende? Para que nós possamos de fato alcançar a herança. Perceberam, né? Mas, olha só o que Paulo fala aqui. Esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Percebeu? Em outras palavras, o que Paulo está dizendo? Gente, nós estamos aguardando. A salvação ainda não foi um fato. A vida eterna ainda não é um fato. Nós estamos esperando. Então, ou seja, nós não temos ainda a vida eterna. É o que Paulo falou, né? Quando você está vendo, não é esperança. Ou seja, quando você tem algo, não é esperança, você já tem. Percebeu, né? Então, nós ainda estamos em esperança, por quê? Porque a vida eterna ainda não se manifestou. Então, amados, eles estavam na esperança da eternidade. Este é o sentido do tema de hoje. Já nascemos na eternidade. Por quê? Porque nós nascemos depois do ano 70. Nós, agora estou falando de nós hoje em dia. E de todos que nasceram, todos os filhos de Deus, né? Todos os eleitos predestinados do Senhor, que nasceram depois do ano 70, já nasceram na eternidade. Porque já nasceram em condição de vida eterna. Os irmãos da igreja primitiva, não. Eles viveram a transição. Eles nasceram ainda em Adão, debaixo do pecado, debaixo da maldição da lei. Jesus os libertou disso. Jesus os fez herdeiros. Jesus os justificou. Tudo isso o Senhor Jesus fez. Só que eles estavam ainda em esperança. Então, quando você vê Paulo falando esperança da vida eterna, fomos salvos em esperança. É por quê? Porque eles estavam antes. Então, Paulo fala, a criação está aguardando, está gemendo com dores de parto. E nós também estamos gemendo, desejosos da nossa eternidade. Percebeu o ponto? É isso. Então, na vinda do Senhor, estava previsto isso. Na segunda vinda dele viria o juízo. Tá? Houve o juízo fisicamente contra Israel, contra Jerusalém, que estava previsto também. Né? Então, houve o juízo material, vamos dizer assim. Tá? E houve também o juízo final quanto às almas. Nesse estudo sobre o juízo final, nós explicamos isto com mais detalhes. Tá? Eu não vou me aprofundar nisso agora, que já tem estudo sobre isso. Então, na segunda vinda de Cristo, houve o juízo, tá? E houve a manifestação do seu reino. O reino de Deus veio em definitivo. Veja só, Mateus 25. Vamos ler do 31 ao 34, depois o 46. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e isso já aconteceu, tá? Com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono de glória celestial. 32 e 33. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Olha aí as duas sementes. Entenda, amados, duas sementes, bodes e ovelhas, joio e trigo, árvore boa, árvore má, vasos de honra, vasos de desonra, e por aí vai. Né? E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, ou seja, aos salvos, aos filhos, aos eleitos: venham benditos de meu Pai. Coisa linda, né? O que é bendito, gente? Bendito é abençoado, né? Venham abençoados de meu Pai. Recebam como herança o reino. Então o reino de Deus veio na segunda vinda de Cristo. No ano 70, a segunda vinda de Cristo trouxe o juízo, trouxe a ressurreição, o arrebatamento e trouxe então o reino, a manifestação do reino nessa criação. Reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Ó, vinde abençoados do meu Pai, filhos dele. 46. Aqui no contexto antes fala dos bodes, né? E aí ele fala aqui, ó, e estes irão para o castigo eterno, se referindo aos bodes. Mas os justos para a vida eterna. Ou seja, a vinda do reino de Deus, consequentemente, trouxe a eternidade. Perceberam? Quando Jesus voltou, então, no ano 70,
Ele trouxe, houve o arrebatamento. Para você entender o que foi o arrebatamento, vocês têm que estudar a escatologia consumada. Tem um vídeo explicando isso em detalhes. Tá? Então, quando ele voltou, houve o arrebatamento. Houve então a ressurreição dos mortos, ou seja, as almas que estavam presas no Hades, no lugar dos mortos, saíram daquela condição. E aí os filhos da salvação ouviram do Senhor, que acabamos de ler, né? Vinde abençoados de meu Pai. Os filhos do Senhor, vinde para o reino. E aí concluiu aqui o raciocínio, né? Os justos foram para a vida eterna. Então, isso é sinônimo. A vinda do reino foi a vinda da eternidade. Foi a manifestação do reino do Senhor. Entende? Então, aqueles irmãos da igreja primitiva viveram toda essa transição. Só que nós, abençoados, nascemos depois de tudo isso. Está entendendo o ponto? Nós nascemos, então, com a eternidade já estabelecida. Por isso que o tema de hoje é esse, já nascemos na eternidade. Por quê? Porque já nascemos com a vida eterna concedida. Como eu falei, antes da vinda do Senhor, antes do ano 70, a vida eterna era uma esperança. Eles estavam salvos em esperança. É o que Paulo falou. Como que eu posso chamar de esperança algo que eu vejo? Né? Ou seja, se eu estou chamando de esperança é porque eu não vejo. Em outras palavras, a salvação ainda não foi manifestada. O Senhor já conquistou, mas Ele ainda não concedeu. Estamos aguardando a vinda do seu reino para que Ele conceda a eternidade. Percebeu o ponto? Nós já nascemos na eternidade, porque nascemos depois da vinda do reino. Vocês viram que o reino veio na segunda vinda. Veio o juízo, veio o reino e veio o convite para que os filhos adentrassem a eternidade. Veja, você, eu, nós não recebemos esse convite. Por quê? Porque já nascemos nela. Aqueles irmãos foram convidados a adentrarem o reino porque eles estavam antes. Eles estavam fora. Perceberam? Então, quem estava fora e era filho de Deus da salvação foi convidado a entrar no reino. Vinde abençoados do meu Pai. Nós não recebemos esse convite porque nós não precisamos. Nós tivemos o privilégio de nascer já com a eternidade estabelecida, já com o reino de Deus vindo. Então, amados, veja, nós já estamos no reino. Mas, irmão Cristiano, eu estou aqui na terra fisicamente. Sim, amados, mas nós já estamos no reino. O reino já veio. Céu e terra, o paraíso e a terra, para nós, deixa eu frisar bem, vou repetir, o paraíso e a terra, para nós que somos filhos de Deus, é uma realidade só. Por isso eu posso afirmar que apesar de estarmos fisicamente na terra, espiritualmente já estamos ligados ao paraíso. Porque ele já veio, ele veio no ano 70. E eu já nasci, nós, né, já nascemos em condição de vida eterna. Já nascemos em condição de eternidade. Por isso eu posso afirmar que a salvação não se perde, porque eu já nasci no reino, a minha vida já está lá. Não existe isso de perder. Isso é uma besteira religiosa. Perder a salvação, ter medo de Jesus voltar, eu vou ficar. Tudo isso é besteira. Nós já estamos. Perceba isso. Quando o reino de Deus veio, céus e terra se tornaram um só. Este é um conceito extraordinário. Isso é uma revelação, irmão, que não tem preço. Você conhecer isso é algo sensacional. Eu lamento pelos irmãos que ainda não conheceram. Sabe, tantos irmãos que estão enganados, esperando Jesus voltar, lutando para alcançar a salvação, sem saber que eles já estão no reino. Eles não usufruem disso porque não conhecem. Entende? Então ficam lutando. Tem que lutar para não perder a salvação, tem que lutar para ganhar, tem que ser fiel aqui no templo, tem que, sabe, subir o monte e faz jejum e sacrifica, porque senão Jesus não vai me abençoar, porque senão o Senhor pode tirar a minha salvação. As pessoas vivem desesperadas com isso. Sendo que o reino já veio. Céus e terra são uma só realidade para nós, filhos de Deus. Mateus 6,10. Olha que revelação tem aqui. Na oração do Pai Nosso, que já se cumpriu, né? Toda aquela oração foi uma oração profética que Jesus ensinou.
na verdade eram palavras proféticas, tudo aquilo já se cumpriu. Agora veja o que ele falou ali. Venha o teu reino. Era um pedido que deveria ser feito ali. Por quê? Porque eles estavam antes da vinda. Então, venha o teu reino. Agora veja, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Percebeu? O que isso significa? A união de céu e terra. A vontade de Deus nesses dois elementos. Então, ainda que estejamos separados em termos de âmbitos, porque são âmbitos distintos, o âmbito terreno material e o âmbito do paraíso. Claro que são ambientes distintos, mas para nós, espiritualmente, eles são um, foram reunidos. Por isso eu posso dizer que já estou no reino, apesar de estar aqui ainda fisicamente na terra. Então você vê, a vinda do reino traria essa união. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade nos dois ambientes, no céu e na terra. Ou seja, esse é um símbolo de união. Percebeu, né? Observe Paulo confirmando isto, Efésios 1, 9 e 10. O Senhor nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. 10. Isto é, de fazer convergir. O que é convergir? Convergir é estar junto, estar reunido, né? De reunir, portanto, em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenas. Pegou? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Céu e terra, um só ambiente. Isto é, de fazer convergir, reunir, né? Ser reunido em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Percebeu? A plenitude dos tempos foi aquele período de transição, a manifestação de Jesus até a sua vinda no ano 70. Eles estavam ali, de fato, vivendo os últimos tempos. As pessoas pensam que os últimos tempos são os nossos tempos. Não, estamos depois disso. Os últimos tempos foram vividos por eles lá na igreja primitiva. Vocês estão entendendo? Eles viveram os últimos tempos, a última era, né? Então houve o quê? Uma mudança de era. Tanto que a palavra fim do mundo, quando você vê lá em Mateus 24, né? A palavra fala, Senhor, quando será, ou quando se dará o fim do mundo? A maioria das traduções em português aparece fim do mundo, né? Porque eles traduziram a palavra aion para mundo, tá? Só que aion significa era, significa um período de tempo, uma era. Então, quando os discípulos perguntaram para Jesus sobre isso, eles estavam perguntando o seguinte, Senhor, quando se dará o fim desta era? Percebeu, né? Não era o fim do mundo, como as pessoas pregam literalmente a destruição da terra. Isso é uma bobagem, tá? Foi o fim de uma era. Então, o fim do mundo foi o fim de uma era. E aí iniciou-se, então, no ano 70 em diante, uma nova era. Uma era o quê? De eternidade. Uma era onde todas as bênçãos espirituais foram concedidas. Uma era onde a herança já estava concedida para os filhos de Deus. Nós já nascemos, portanto, com a herança. Já nascemos no reino, já nascemos, portanto, na eternidade. Nós não estamos em esperança. Entende? Você não tem que esperar. Não estou aqui esperando. Nós não podemos estar em esperança porque nós já estamos lá. Espiritualmente, céus e terra são só uma realidade. Então nós estamos fisicamente na terra, mas já estamos no reino, nosso espírito já está ligado ao paraíso. Então, abençoados, essa promessa da vida eterna já é uma realidade. Jesus prometeu e ele cumpriu. Vamos ver uma dessas promessas, uma dessas ocasiões onde Jesus prometeu? João 6, 53 e 54. Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Muitas pessoas entendem isso aqui como santa ceia, né? Ah, comer a carne e beber o sangue é tomar santa ceia, comer um pedacinho de pão, suco de uva. Não, gente, o contexto está falando de crer. Por quê? Porque havia justamente esses dois grupos. Os que criam em Jesus, dos judeus, e os judeus que não criam. Então Jesus disse, olha, quem crê é porque tem a vida eterna, é porque é meu filho. Agora, tem aqueles que não creem. Então, no contexto, crer é sinônimo
Ou ao contrário, né? Comer a carne e beber o sangue é sinônimo de crer. Por isso que você tem que ver o contexto para você entender o que está sendo dito. As pessoas isolam no contexto e falam que isso aqui é Santa Ceia. Não tem nada de Santa Ceia aqui. Jesus está falando de crer. Bom, muito bem. 54. Todo o que come minha carne e bebe meu sangue, ou seja, quem é meu filho, quem é eleito, quem tem a capacidade de crer, consequentemente, tem a vida eterna. Olha a promessa. E eu o ressuscitarei no último dia. Jesus prometeu isso. Os meus filhos não vão viver a morte. No caso, a morte eterna, né? Eles até passaram, naquela época, por esse período de transição, onde o corpo morria e a alma ia para o Hades. Então ficava lá no lugar dos mortos. Só que ainda não era a morte definitiva. Não era a morte eterna. Eles estavam ainda aguardando a ressurreição. Jesus prometeu, eles não vão morrer para sempre, eu os ressuscitarei. E veja, essa promessa da vida eterna, na verdade, o apóstolo Paulo revela que foi feita antes da criação do mundo. E essa também é uma revelação tremenda. Porque o que Jesus prometeu aqui, na verdade, era uma promessa já de antes da criação. Olha só que revelação. Tito 1, versículos 1 e 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. 2. Fé e conhecimento que se fundamentam, olha só, mais uma vez, na esperança da vida eterna. Pegou o conceito de esperança? Eles estavam ainda em esperança, porque eles estavam antes do ano 70. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Ó, a promessa foi feita antes dos tempos dos séculos, antes da criação do mundo. Então eles estavam ali vivendo aquela esperança, como eu expliquei agora há pouco, né? Eles ainda estavam à mercê da morte, a eternidade ainda não havia sido dada, ela havia sido conquistada por Jesus, mas ainda não concedida naquela época. Então eles estavam em esperança da vida eterna. Tremendo, né? E eles alcançaram então isso se consumou no ano 70. Nós que nascemos depois disso tudo, já nascemos fora desse conceito de esperança. Já nascemos na eternidade. Então você, eu, minha esposa, todos nós que somos filhos do Criador, já temos a vida eterna. Nós já estamos na eternidade. A eternidade habita em nosso espírito. Consequentemente, nós estamos ligados na eternidade. Céus e terra para nós são apenas uma realidade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso já aconteceu. Por isso Paulo disse, o Senhor convergiu em Cristo todas as coisas. Isso se consumou, então, na vinda do reino do Senhor. Então nós não estamos mais em esperança. Nós já temos a vida eterna. Já estamos na eternidade. E esse é um conceito maravilhoso, que só quem está na graça e conhece a escatologia consumada pode desfrutar nesse conceito e descansar nessa revelação maravilhosa. A promessa da vida eterna já foi cumprida. Os irmãos da igreja primitiva viveram a transição. Ainda estavam, como Paulo falou, nós lemos agora há pouco, né? Ansiosos. Paulo falou, né? A criação está grávida, sentindo dores de parto, e nós estamos ansiosos para alcançar a redenção. Eles estavam ainda em esperança. Nós já estamos na realidade. Que privilégio que Deus nos deu. Por isso, em graça, nós descansamos de verdade. Não temos medo de nada, porque o Senhor já conquistou tudo e já concedeu. Então, o período de esperança passou, agora vivemos na realidade. Essa promessa maravilhosa já se cumpriu. Eu quero encerrar com Romanos 6, versículos 22 e 23. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, veja, amados, escravo aqui é servo, né? Porque a palavra no grego é isso. Literalmente é escravo. Tá?
Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Olha que maravilha, né? 23. Pois o salário do pecado é a morte. A morte não entrou no mundo por causa do pecado? E essa morte não está até hoje em nosso corpo biológico? Ele é pó e volta para o pó? Pois é. Então o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por isso eu posso afirmar, o pó volta para o pó, mas nós não veremos a morte. Nós seguiremos vivos, porque já estamos na eternidade. Então o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É uma maravilha descansar nessa palavra. É uma maravilha conhecer essa verdade e entender que tudo já foi consumado. Nós já nascemos na eternidade e podemos usufruir desse descanso, sabendo que quando esse período aqui na Terra material passar, a nossa vida vai seguir em diante e para todo sempre. Louvado seja o Senhor por isso.